Estamos nos tornando cada vez mais livres, livres inclusive para adoecer, livres para nos tornarmos cada vez mais dependentes tecnológicos, dependentes de internet, dependente desses dispositivos que a gente tanto usa no nosso cotidiano, né? Dependente para também a gente dependente, né, dessas tecnologias que muitas vezes vão produzindo ansiedade, essa relação cada vez mais adoecedoras. Então estamos cada vez mais livres para adoecer, mais livres para sofrer. Bem, essa ideia, né, que eu quero aqui desenvolver com vocês hoje é mais para pensar que liberdade é essa, né, que a gente tem ou que a gente vive e como que a gente pode entender essa relação das tecnologias com essa liberdade atual, com essa liberdade contemporânea. Dessa maneira, né, nesse vídeo, eu espero que a gente consiga dar um passinho a mais, até mesmo para pensar em outras coisas já faladas anteriormente, tanto de dependência tecnológica, dependência de internet, capitalismo das emoções, mas também para falar aqui, né, sobre tecnofeudalismo e outras coisas. Então, para poder desenvolver essa ideia, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. A primeira parte seria então sobre essa crise da liberdade, a segunda sobre o sujeito-projeto e a terceira sobre a exploração da liberdade. Então, vamos lá? Eu comecei o vídeo de uma maneira um pouco irônica, brincando com essa questão da liberdade e de como cada vez mais então estamos nos tornando livres para coisas que não são talvez interessantes de se viver, né? Como desenvolver certas dependências ou desenvolver alguns adoecimentos e sofrimentos que eu acho que a maioria de vocês aqui não tem interesse em desenvolver, mas que mesmo assim a gente vive. E então, para pensar, né, por que isso, por que a gente vive isso, por que acontece dessa maneira, acho importante falar um pouco sobre essa questão da liberdade ou dessa crise da liberdade, até porque de fato, assim, estamos cada vez mais livres. Livres no sentido que a gente pode dizer historicamente construído. As sociedades humanas, especialmente a nossa sociedade, a tradição da nossa sociedade, que embora nós sejamos do sul global, né, mas a gente vem de uma tradição ocidental, ela vai se organizando por modos muito variados. Primeiro aqueles modos mais comunais, mais comunitários, e depois vai passando por outros processos, né, que a gente pode chamar, aqui pensando a partir de uma esquizoanálise, de despóticas, sociedades mais despóticas, e sair dessas sociedades, ou dessas sociedades despóticas, na qual existiam ou existem certas figuras muito proeminentes, né, certas figuras que a gente pode chamar aqui de reis, rainhas, ou enfim, figuras parecidas com esses monarcas, se deu, né, como esse sinal de liberdade. Quando a gente estuda a história, a gente vê todo aquele processo de transformação, de resistência dos servos que tinham com seus senhores, os senhores feudais e por aí vai, até que começam a se formar certas repúblicas democráticas. O discurso ou a ideia que se pensava era da liberdade. Não é à toa que na Revolução Francesa o lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Apesar dos dois termos também serem interessantes de se pensar o porquê deles utilizarem isso, mas vamos pegar só na liberdade, né? A liberdade se dizia muito sobre uma liberdade de circulação, uma liberdade de consumo, uma liberdade de poder fazer mais coisas e que muitas vezes a vida daquela maneira era restrita. Só que a gente vai olhando, né, assim, cada vez mais para essa vida que nós vamos tendo, ou essa vida como vai se desenvolvendo ao longo disso, e vamos percebendo que essa liberdade, ou esse princípio de liberdade que existia, talvez ele fosse mudando ao longo do tempo, né? Essa liberdade de circulação, essa liberdade de fazer as coisas, ela parece que foi cada vez mais caindo para essa noção de um certo indivíduo, ou para ter essa responsabilização individual, né? Então cai muito na individualidade. E quando a gente vai vendo como a nossa sociedade vai se organizando, esse lugar do indivíduo, ou como se dá essa forma indivíduo, a gente vai percebendo que não é uma forma ou uma maneira de organizar a sociedade tão interessante para esse indivíduo. Porque essa noção de liberdade, como a gente vai vendo, acaba mascarando muitas, por exemplo, explorações, né, que é algo que o Marx vai identificar quando ele vai pensar, né, vai estudar o capitalismo, né, lá em todos os seus livros, todos os seus textos, em que ele pensa exatamente essas relações de trabalho agora ditas livres, né. Então a gente sai de uma liberdade, a gente sai de um modo servil e entramos numa liberdade, mas não deixamos de ser explorados de uma certa maneira. Continuamos sendo explorados. E essa dinâmica de exploração que vai ser a base do capitalismo, né, essa dinâmica de exploração do trabalho, que é a base então do nosso modo de produção,
até mesmo porque é o regime de acumulação, é a maneira enfim, acumular, é a maneira de então poder produzir mais, enfim, supostamente, né, como dizem, seria isso. Então, essa exploração recai exclusivamente nessas relações individuais, né? Então, cada um que vai ser explorado da sua maneira, cada um vai ser explorado da maneira que for possível. E a luta e a busca é sempre pensar como que eu vou ser explorado menos, né? Então, a liberdade sendo nesse sentido de buscar ser explorado menos. E aí cai ao indivíduo essa responsabilidade, né, de ser explorado menos, como se fosse uma luta, então, individual para fugir dessa exploração, né? Eu ia falar dessa suposta liberdade, mas é na verdade dessa exploração. Ou seja, cai então ao indivíduo justamente todo esse peso do a vida depende de você, e é com você então que você vive. E aí a gente sai de uma noção interessante que é da palavra de sujeito para dar o foco, como eu falei, no indivíduo. Né? Então a gente sai e para de usar a palavra sujeito, ou deixamos tanto de usar esse termo sujeito, para cada vez mais usar o termo indivíduo. Até porque no indivíduo carrega essa dimensão de liberdade. O indivíduo ele é uma unidade, ele é um átomo, né? E ele tá em relação, mas ele é um átomo, ele é algo isolado. Agora, a própria noção de sujeito é uma noção que depende de algo, porque o sujeito ele sempre está subjugado a algo. Né? Nem que seja subjugado às formas grupais, nem que seja subjugado enfim, à sua identidade, subjugado às relações de trabalho, subjugado à sua cultura, né? O sujeito é quem está subjugado. E estar subjugado aqui, né? Estar então submetido a algo, não necessariamente se trata de uma relação prejudicial, né, ou algo assim, mas é justamente entendendo que é nessa submissão ou nessa subjugação que dá o lugar de poder exercer o sujeito. E exercer-se, né, enquanto sujeito, inclusive aí no sentido mais amplo, né, que é o que abre possibilidade para a subjetividade, né? Então, se eu sou um professor universitário, eu me subjugo, né, entro numa relação de subjugação com uma organização chamada faculdade, universidade, e nessa relação de subjugação eu posso exercer essa dimensão subjetiva chamada professor, porque lá eu vou entrar em contato com outras pessoas que vão se subjugar à organização também, como alunos, como estudantes, e lá a gente vai exercer essa relação de poder, professor-aluno, professor-instituição, no sentido aqui educação, mas professor também organização, a faculdade, e o aluno a mesma coisa. A gente vai entrar nessa dinâmica social. Enquanto que no indivíduo não existe muito bem isso, né? Fica nessa relação. E aí que a gente precisa passar, né, para o nosso segundo ponto, que é exatamente como que a gente vai saindo dessa noção de sujeito ou de subjugação e cada vez mais a gente vai entrando então nesse projeto. E por isso, né, que eu fiz essa brincadeira do sujeito-projeto. Se estamos abandonando cada vez mais a noção de sujeito e indo para um lado do indivíduo, mas o indivíduo ao mesmo tempo ele é meio estático, né? A dinâmica individual não é algo que a gente compreende muito. Porque o indivíduo, como eu falei, é uma espécie de átomo. E esse átomo ele tem essa característica um tanto estática e não dinâmica. Porque o sujeito ele é dinâmico, o sujeito ele está em relação. Então ele está sempre numa dinâmica. Então, é por isso, inclusive, que cada vez mais a gente vai saindo dessa noção de sujeito e indo para essa noção de projeto. E, inclusive, nem, né, apesar de fazer essa brincadeira, acho que nem faz sentido falar sujeito-projeto. Porque o projeto, sim, ele vai se identificar mais com o indivíduo, ou com essa noção de individualidade. E o projeto aqui é menos uma noção de sujeito e mais uma noção de projeto livre, ou esses tantos projetos que a gente pode pensar. Que aí, sim, o indivíduo faz sentido fazer as suas transformações, né? E como que se dão essas transformações? Por meio dos projetos. A vida, então, deixa de ser uma vida em relação, ou uma vida, né, que você vai compreendendo as relações na qual você está inserido, ou inserida, inseride, e a gente vai percebendo, então, como, né, que a vida vai sendo recortada nos projetos. Porque, entendendo esse indivíduo livre, então agora ele vai deixar, né, ele vai deixar de olhar para essas relações na qual ele está inserida, e ele passa, então, cada vez mais a olhar para quais projetos ele tem para si. Quais projetos que vai exercer, né? Quais projetos que está, então, planejando viver. E aí que é interessante, né? Porque quando se perde essa dimensão da relação, quando se perde essa dimensão da subjugação ou da submissão, se perde exatamente a dimensão do elo
social, né, ou desse laço social. Porque se estamos em relação, independente se a gente se percebe ou não, então estamos também em relações de poder, como eu falei. E se estamos em relações de poder, estamos também em relações de coerção. Né? Existe a coerção que nos faz fazer. Né? O poder é aquilo que faz fazer. E se a gente faz coisas, é porque algo nos faz fazer. Né? Algo está fazendo com que a gente faça algo. Parece meio redundante, mas é isso, né? A vida, ela é essa redundância de estar constantemente fazendo algo, estar constantemente buscando fazer algo porque algo está nos levando a fazer outra coisa. E por aí vai. Se você perde essa dimensão, né, se você perde ou talvez não necessita tanto dessa dimensão, aí existe duas possibilidades, como a gente pode pensar, né, principalmente inspirado aqui no Byung-Chul Han, no seu livro Psicopolítica. Ou essa coerção, ela foi internalizada, né? E uma parte dela é internalizada, e aí você realmente não precisa acreditar, né? Ou não precisa perceber as suas relações de poder, porque você já internalizou elas, né? Você já internalizou ela de alguma maneira, o seu psiquismo já está internalizado todas essas relações, ou uma série de coerções que você já vive consigo próprio, né? Ou isso foi diluído nas relações de maneira que você não perceba. E o projeto, essa liberdade a qual nós temos, a gente acaba trazendo essas coerções de maneira mais ou menos invisível, sem perceber que a gente está vivendo isso. E aí que a gente entra nesse ponto. Onde estão, então, essas coisas? Onde estão essas coerções? Né? Porque ou ela já está internalizada, mas se ela foi internalizada, ela foi por conta das relações sociais, ou então ela está naquilo que faz as mediações das nossas relações. E quando eu digo então das mediações das relações sociais, eu quero me referir especialmente aqui às tecnologias digitais, porque serão nelas, né, que fazem boa parte desse papel de mediação atualmente. Né? Onde estão, quais são as nossas mediações? É o celular, é o tablet, é o computador, ou seja, está na internet, está, enfim, todas essas tecnologias de informação e comunicação, e que estão fazendo essa mediação, e que nelas estão agindo todos esses mecanismos de coerção, que talvez a gente não perceba, né? Essa coisa que nos leva a fazer, que nos leva a produzir, que nos leva a viver, que nos leva a isso, aquilo. Que sem a gente perceber, nós vamos criando e sustentando valores, sentidos, significados, coisas que vão organizando essa liberdade e dando forma para esses projetos aqui, no fim das contas, não fui eu que escolhi esse projeto, né? Eu que quis ser assim, eu que fiz isso para mim, né? Tanto alimentando e dando uma base muito forte, né, digamos assim, para esse ego. Eu digo forte porque quando cai a internet já perde, né, mas enquanto ela existe, enquanto ela funciona, esse ego está extremamente fortalecido, né, está bem alimentado. Mas, ao mesmo tempo, depende, então, disso. E aí, sem a gente perceber, né, a gente vai vendo que essa liberdade tão difundida, tão defendida, tão vivida por muitos de nós, na verdade é porque cada vez mais ela está sendo explorada. Se você chegou até aqui é porque você tem interesse por esse assunto, né? Então não deixe de conferir aqui embaixo dois links muito importantes. Um é do meu Substack, onde eu estou escrevendo cartas, uma espécie de uma formação, uma aula de esquizoanálise, de introdução à esquizoanálise. Eu já trabalhei o Anti-Édipo e agora eu estou trabalhando o Caosmose do Guattari. E também não deixe de conferir a formação Ciberesquizo, que é uma plataforma em que eu estou buscando construir uma formação em ciberpsicologia crítica e esquizoanálise. E eu quero também juntar uma comunidade de pessoas interessadas nisso, para que a gente possa desenvolver aqui não só estudos, discussões, mas mobilizar um pouco esse campo enfim, dessa área, né, de pensar o contemporâneo e pensar a nossa relação com a tecnologia. Ok? Também estou fazendo parte desse jogo aqui da liberdade, né? Você é livre para clicar aqui embaixo. Vocês são livres aqui para clicar aqui embaixo. Bem, então quando a gente fala sobre essa liberdade ou essa exploração da liberdade, é exatamente nesse sentido, né? Do quanto que a gente vai percebendo então que essa liberdade, esse conceito, essa ideia, essa noção de liberdade, quanto mais ela vai sendo desenvolvida, quanto mais ela vai sendo utilizada, mais ela vai servindo justamente como esse meio de exploração, né? Vai servindo como essa maneira de justamente subjugar.
né? E aí essa liberdade, de fato, ela se torna muito interessante, porque se a gente compreende as relações a qual a gente está inserido, se a gente compreende as relações de poder, se a gente olha e se a gente percebe quem são os nossos senhores, né? Ou quem está, então, orientando as nossas ações, de uma certa maneira, a gente tem a quem resistir. Agora, quanto mais a gente perde de referência quem são os senhores, realmente, a quem eu resisto? A que eu resisto? De que maneira eu vou resistir? Não quer dizer que não exista resistência, não quer dizer que não há como fazer isso, mas é como se isso perdesse de vida, porque cada vez mais é como se de fato recaísse sobre o indivíduo. É o indivíduo que tem que lidar com a sua própria vida, não há o que fazer, né? Inclusive surgem aí as maneiras de sustentar isso, né? As pessoas brincarem que se você fala de alguma coisa social, é mimimi, é reclamação, é vitimismo, alguma coisa assim, exatamente porque a pessoa ela vive a vida na qual ela não fala, que ela não tem senhores, né? Ela não tem senhores, é ela por ela mesma e pronto, né? E ponto, acabou, é isso, é assim que ela vive e é assim que ela acha que todo mundo vive, e ela não percebe as relações que estão justamente fazendo com que ela faça uma série de coisas, e no campo da tecnologia é bem isso. Eu sou livre e aí eu trabalho para Uber e fico ali naquela plataforma que me diz como viver. Eu sou livre, mas aí eu também trabalho com Instagram, né? E aí eu vejo aqueles likes, seguidores, não sei o quê. Eu sou livre, mas aí eu vejo no Facebook que as pessoas estão fazendo coisas, eu não estou fazendo e eu preciso fazer. E para eu fazer, eu preciso trabalhar mais e mais e mais, né? E para eu ser reconhecido, eu preciso ter isso, ter aquilo e tantas outras coisas. Ou seja, a relação que a gente vai construindo com as tecnologias, né, a relação ali que a gente vai vendo com a nossa própria noção de liberdade, ela vai cada vez mais se modificando e ela se torna justamente esse meio de exploração. Quanto mais nos sentimos livres, mais possivelmente nós estamos sendo explorados. E aí que a gente entra nessa noção de que a liberdade, principalmente no nosso período, né, que a gente vive permeado por tecnologias de informação e comunicação, é uma ilusão. Né? É uma ilusão no sentido dessa liberdade utópica, nessa liberdade de fazer o que quiser, ela não existe de fato, né? Ela não é algo que a gente vai ter, mas que na verdade nós vivemos essa relação de dependência, até porque se não temos senhores, nós dependemos das tecnologias para nos dizer o que devemos fazer, como devemos fazer, de que maneira devo fazer, quando, como, enfim, vai todas as perguntas que a gente pode fazer aqui, a tecnologia vai nos responder, né? Se não responder de maneira direta, eu vou buscar nela como que eu faço e para poder ter essa resposta, porque eu preciso ter essas referências para eu poder viver. Porque no fim das contas, terão essas referências. E aí, se eu busco essas referências, ou se elas chegam até mim, dá uma sensação de liberdade, porque sou eu que estou buscando, ou então, né, foi algo que na minha vida aquilo apareceu para mim, e não como se fosse algo subjugado. Ou seja, a própria liberdade, ela mascara também essa dependência. Né, porque para que eu possa ser alguma coisa, ou seja, essa subjetividade, esse modo de existência, também depende das tecnologias. Sem a gente perceber, aquilo que existe de mais básico no humano, né, digamos assim, entre muitas aspas, mais básico que eu digo que seria pensar e construir a nossa própria vida e a nossa existência, cada vez mais vai sendo roubado de nós. E cada vez mais a gente vai deixando para que outras coisas, né, vão nos dizendo como fazer, como ser, como viver. E aí, como eu falei, quanto mais tempo passa, menos a gente vai percebendo isso. E então, cada vez mais, vamos nos tornando menos livres, né? E se torna essa relação paradoxal. Como dizem os filósofos do funk, né? Tá dominado, tá tudo dominado. Brincadeiras à parte, não acho, né, que esteja dominado ou tudo dominado. Justamente porque há sempre resistência e há sempre possibilidade de resistência. Quando eu digo isso, então, parar para entender, né, o que de fato é a liberdade. A liberdade é um sentimento, né? A liberdade é uma ideia utópica, a liberdade é uma noção que a gente deve lutar por ela, ou a liberdade seria a capacidade, né, exercer essa capacidade de compreender quais relações eu estou inserido, em quais relações eu estou inserido, com quem eu estou em relação, com o que eu estou em relação, o que essas relações produzem de mim.
E o que eu posso fazer a partir dessas relações? Né? E se forem relações que são prejudiciais, como que eu posso modificá-las? E se eu estou buscando relações que sejam mais interessantes, como que eu posso construí-las? Né? Então, a liberdade, ela não é essa noção, não é essa ideia, não é essa utopia, nem algo assim a ser conquistado, garantido, mas a liberdade, ela sempre é aquilo que vai revelar as relações às quais a gente está inserido. E entendê-las é entender justamente a nossa potência, né? Entender aquilo que nós podemos fazer, até onde podemos, como podemos, de que maneira podemos. E essa tarefa, ela não é simples, ela não é fácil, mas é a tarefa que a gente tem para a vida. Bom, pessoal, para hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos. Aguardo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!